Saudações a todos! Nós vamos buscar então, mais uma vez no livro Nosso Lar, mas desta vez nós vamos buscar já próximo, o penúltimo capítulo, porque nós acabamos vendo, por serem muito interessantes, acabamos vendo os primeiros capítulos do livro Nosso Lar. Mas evidentemente que não há possibilidade de darmos uma sequência contínua, podemos até retomar de quando em quando, né? Podemos voltar a retomar sim, mas intercalando outros temas. Mas eu não quero intercalar outros temas antes de buscar um capítulo, que é o penúltimo capítulo do livro Nosso Lar, em que André Luiz, depois de todas aquelas experiências que ele vivencia ali na colônia, ele é convidado a visitar o lar, né? O ambiente em que ele viveu, junto das pessoas que compunham a sua família. E ele vai passar por uma situação muito delicada em termos de teste do aprendizado que ele adquiriu até então, né? Ele vai ser testado nas suas emoções, no seu sentimento de posse familiar, né? De apego familiar. Então é uma questão que interessa a todos nós e vai nos trazer um rico aprendizado. Então vamos lá. Ele chama esse capítulo, que é o 49, Regressando a Casa. Imitando a criança que se conduz pelos passos dos benfeitores, cheguei à minha cidade. Então, recordando antes que ele foi convidado, né? O Clarencio chega para ele e diz que teria uma tarefa a ser desempenhada aqui na Terra e que aproveitaria para deixá-lo no lar terrestre enquanto ele se dirigiria àquele trabalho específico que ele vem fazer aqui. Então, André Luiz foi convidado, mas nós nos lembramos muito bem, porque vimos há alguns dias que ele sentia uma saudade imensa da família, que ele tinha uma necessidade imensa de notícias, mas que ele tinha entendido que era preciso aguardar. E ele aguardou, até que chegou esse dia em que ele foi convidado. Então vamos lá. Imitando a criança que se conduz pelos passos dos benfeitores, cheguei à minha cidade com a sensação indescritível do viajante que torna ao berço natal depois de longa ausência. Sim, a paisagem não se modificara de maneira sensível. As velhas árvores do bairro, o mar, o mesmo céu, o mesmo perfume errante. Embriagado de alegria, não mais notei a expressão fisionômica da senhora Laura, que denunciava extrema preocupação, e despedi-me da pequena caravana que seguiria adiante. A senhora Laura era mãe de Lísias, que era o enfermeiro amigo que acolheu, e que acolhia inclusive na sua própria casa, junto da mãe Laura, a André Luiz, que ficou hospedado na casa desta família, na colônia Nosso Lar. E a dona Laura estava sendo preparada para a volta. O estudo dela, dessa situação toda da dona Laura, também é muito interessante e nós podemos trazer oportunamente. Mas vamos seguir. Clarence abraçou-me e falou: Você tem uma semana ao seu dispor. Passarei aqui diariamente para revê-lo, atento aos cuidados que devo consagrar aos problemas da reencarnação de nossa irmã. Se quiser ir a nosso lar, aproveitará minha companhia. Passe bem, André. Então foi dado a ele uma semana, mas ele viria diariamente, passaria por ali. E se André Luiz quisesse segui-lo para de volta à colônia, aproveitaria essa visita dele. Último adeus a dedicada mãe de Lísias, e me vi só, respirando o ar de outros tempos a longos haustos. Não me demorei a examinar pormenores. Atravessei celeremente algumas ruas
a caminho de casa. O coração me batia descompassado à medida que me aproximava do grande portão de entrada. O vento, como outrora, sussurrava carícias no arvoredo do pequeno parque. Desabrochavam azaleias e rosas, saudando a luz primaveril. Em frente ao pórtico, ostentava-se garbosa a palmeira que com Zélia eu havia plantado no primeiro aniversário de casamento. Ébrio de felicidade, avancei para o interior. Tudo, porém, denotava diferenças enormes. Onde estariam? Então, nos recordando que para ele não tinha noção do tempo, mas 8 anos teria se passado, né? Porque ele ficou nas regiões umbralinas 8 anos, mais o tempo do nosso lar, que eu não sei precisamente, então fazia ali um número de anos razoável, né? Estava tudo diferente, como ele diz. Onde estariam os velhos móveis de jacarandá? E o grande retrato onde, com a esposa e os filhinhos, formávamos gracioso grupo? Alguma coisa me oprimia ansiosamente. Que teria acontecido? Comecei a cambalear de emoção. Então vocês vejam, ele estava pressentindo uma grande mudança na estrutura familiar. E ele veio no momento em que ele foi convidado, que julgaram que ele teria condições de passar por esse teste, né? Se ele tivesse vindo como muitos, sem orientação, sem permissão, ou exageradamente desejosos de vir, tanto pleiteiam que conseguem a permissão, né? A situação poderia ser bem outra. Mas vamos ver. Comecei a cambalear de emoção. Dirigi-me à sala de jantar, onde vi a filhinha mais nova transformada em jovem casadora. E quase no mesmo instante vi Zélia, que saía do quarto, acompanhando um cavalheiro que me pareceu médico à primeira vista. Gritei minha alegria com toda a força dos pulmões, mas as palavras pareciam reboar pela casa sem atingir os ouvidos dos circunstantes. Compreendi a situação e calei-me desapontado. Abracei minha companheira com o carinho da minha saudade imensa, mas Zélia parecia totalmente insensível ao meu gesto de amor. Muito atenta, perguntou ao cavalheiro alguma coisa que não pude compreender de pronto. O interlocutor, baixando a voz, respondeu respeitoso: só amanhã poderei diagnosticar seguramente, porque a pneumonia se apresenta muito complicada em virtude da hipertensão. Todo cuidado é pouco, o doutor Ernesto reclama absoluto repouso. Quem seria aquele doutor Ernesto? Perdia-me num mar de indagações, quando ouvi minha esposa suplicar ansiosa. Mas, doutor, salve-o por caridade. Peço-lhe, não suportaria uma segunda viuvez. Zélia chorava e torcia as mãos, demonstrando imensa angústia. Um corisco não me fulminaria com tamanha violência. Outro homem se apossara do meu lar. A esposa me esquecera, a casa não mais me pertencia. Valia a pena ter esperado tanto para acolher semelhante desilusões? Porque ele esperava dia a dia, ele ansiava por este momento. Corri ao meu quarto, verificando que outro mobiliário existia na alcova espaçosa. No leito estava um homem de idade madura, evidenciando o melindroso estado de saúde. Ao lado dele, 3 figuras negras iam e vinham,
mostrando-se interessadas em lhe agravar os padecimentos. Então, figuras escuras ali demonstrando o padrão vibratório inferior, né? E ele percebeu essas presenças, essas três presenças de espíritos inferiores, ligados evidentemente ali ao Dr. Ernesto, e que estavam ali por ligações, né? Mas cujas presenças com certeza estão afetando a saúde do Dr. Ernesto. De ponto, tive ímpetos de odiar o intruso com todas as forças, mas já não era eu mesmo homem, mas já não era eu o mesmo homem de outros tempos. Então, ele teve o impulso, porque seria muito natural nele, né? Odiar aquele que se apossou de tudo que ele julgava seu. Mas ele não era o mesmo homem. Ele tinha passado por todas as experiências nas regiões umbralinas, que tinham servido como aprendizado, e tinha desenvolvido um crescimento muito oportuno e precioso nos tempos, embora pouco, na colônia Nosso Lar, mas em que ele viveu intensamente uma modificação íntima, uma transformação íntima. Então ele não era o mesmo homem. O Senhor me havia chamado, continua ele, aos ensinamentos do amor, da fraternidade e do perdão. Verifiquei que o doente estava cercado de entidades inferiores, devotadas ao mal. Entretanto, não consegui auxiliá-lo imediatamente. Assentei-me decepcionado e acabrunhado, vendo Zélia entrar no aposento e dele sair várias vezes, acariciando o enfermo com a ternura que me coubera noutros tempos. E depois de algumas horas de amarga observação e meditação, voltei cambaleante à sala de jantar, onde encontrei as filhas conversando. Então, ele ficou ali algumas horas observando a Zélia, viu o carinho que ela dedicava a esse segundo marido, que também havia dedicado a ele. Tudo isso mexeu muito com ele. Ele não conseguiu de pronto, embora não conseguindo odiar o intruso, né? Ele não conseguiu se colocar em condições de ajuda. Ele estava cambaleante, trabalhando sentimentos, sendo testado nos refolhos da sua alma. Então, um momento de teste em que ele pode tanto vencer quanto por tudo a perder, porque podemos, mesmo já com boa disposição, nós podemos por tudo a perder. Então, temos aqui. Depois desse tempo, ele vai à sala, né, e vê as filhas conversando. Sucediam-se as surpresas. A mais velha casara-se e tinha ao colo o filhinho. E meu filho, onde estaria ele? Zélia instruiu convenientemente uma velha enfermeira e veio palestrar mais calmamente com as filhas. Vim vê-los, mamãe, exclamou a primogênita. Não só para acolher notícias do Dr. Ernesto, como também porque hoje singulares saudades do papai me atormentam o coração. É interessante, né? Na maioria das vezes, nós não registramos a presença dos afetos que nos visitam do chamado além-túmulo, mas nós pensamos neles mais intensamente. E é o que estava acontecendo com a filha caçula, né? Ela diz que veio para saber do Dr. Ernesto, mas também queria contar que estava com saudades especiais, acentuadas, né? Naquele dia, atormentando o coração dela. E ela continua: desde cedo, não sei porquê, penso tanto nele. É uma coisa que não sei bem definir.
Não terminou, lágrimas abundantes borbotavam-lhe dos olhos. Zélia, com imensa surpresa para mim, dirigiu-se à filha autoritariamente. Ora essa, era o que nos faltava. Aflitíssima como estou, tolerar as suas perturbações. Que passadismo é esse, minha filha? Já proibi a vocês terminantemente qualquer alusão nesta casa a seu pai. Não sabe que isso desgosta o Ernesto? É, é tudo muito triste. Somos nós seres humanos, né? É, estamos tendo uma experiência com alguém que já viveu ali um casamento, mas esse casamento precisa ser sepultado, né? Isso somos nós. E o Ernesto não seria diferente, né? Então, ela está dizendo, não sabe que isso desgosta a Ernesto? Já vendi tudo quanto nos recordava aqui o passado morto? Modifiquei o aspecto das próprias paredes e você não pode me ajudar nisso? A filha mais jovem interveio, acrescentando: desde que a pobre mana. Ah, sim, então a que estava saudosa era a mais velha. É, a mais velha casara-se, isso, exatamente. Então a jovenzinha, a mais nova, fala: desde que a pobre Mana começou a se interessar pelo maldito espiritismo, vive com essas tolices na cachola. Onde já se viu tal disparate? Essa história dos mortos voltarem é o cúmulo dos absurdos. Não nos admiremos dessa colocação da filha mais jovem. É o que trazemos de herança nas nossas crenças religiosas, não é? Sepultamos os mortos. Então, por que falar de mortos? Por que ter ali uma recordação de alguém que partiu, como se aquele passado não existisse mais? Por quê? Se não existe mais, está sepultado. Então não nos admiremos da atitude de Zélia, modificando tudo, sepultando o passado, a filha também sepultando o pai. Por quê? É assim, são as crenças, não é? A outra, embora continuasse chorando, falou com dificuldade. Não estou traduzindo convicções religiosas. Então é crime sentir saudades de papai? Vocês também não amam? Não têm sentimento? Se papai estivesse conosco, seu único filho varão não andaria, mamãe, a praticar por aí tantas loucuras. Ora, ora, tornou Zélia nervosa e enfadada. Cada qual tem a sorte que Deus lhe dá. Olha que visão equivocada, né? Não se esqueça de que André está morto. Não me venha com lamúrias e lágrimas pelo passado irremediável. Aproximei-me da filha chorosa e estanquei-lhe o pranto, murmurando palavras de encorajamento e consolação, que ela não registrou auditiva, mas subjetivamente, sob a feição de pensamentos confortadores. Afinal, via-me em face de singular conjuntura. Compreendi agora o motivo pelo qual meus verdadeiros amigos haviam procrastinado tanto o meu retorno ao lar terreno. Angústias e decepções sucediam-se de tropel. Minha casa pareceu-me então um patrimônio que os ladrões e os vermes haviam transformado. Nem haveres, nem títulos, nem afetos. Somente uma filha ali estava de sentinela ao meu velho e sincero amor. Nem os longos anos de sofrimento nos primeiros dias de além-túmulo me haviam proporcionado lágrimas tão amargas. Chegou a noite e voltou o dia, encontrando-me na mesma situação de perplexidade, a ouvir conceitos e a surpreender atitudes que nunca poderia ter suspeitado. A tardinha Clarencio passou, oferecendo-me o cordial da sua palavra amiga e reta.
Percebendo meu abatimento, disse solícito: compreendo suas mágoas e rejubilo-me pela ótima oportunidade deste testemunho. Não tenho diretrizes novas. Qualquer conselho de minha parte, portanto, seria intempestivo. Apenas, meu caro, não posso esquecer que aquela recomendação de Jesus para que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos opera sempre quando seguida verdadeiros milagres de felicidade e compreensão em nossos caminhos. Então, ele não deu conselho nenhum, né? Porque André Luiz estava entregue ao seu livre-arbítrio. Crescimento só há quando nós fazemos a escolha. Mas lembrou que a única coisa que ele poderia falar é que para não esqueçamos em momento algum o ensinamento de Jesus, que Jesus nos trouxe, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, a recomendação de Jesus, e ao próximo como a nós mesmos. Agradeci sensibilizado e pedi que não me desamparasse com o necessário auxílio. Clarencio sorriu e despediu-se. Então, em face da realidade, absolutamente só no testemunho, comecei a ponderar o alcance da recomendação evangélica e refleti com mais serenidade. Afinal de contas, por que condenar o procedimento de Zélia? E se fosse eu viúvo da terra, teria acaso suportado a prolongada solidão? Não teria recorrido a 1000 pretextos para justificar novo consórcio? E o pobre enfermo? Como e por que odiá-lo? Não era também meu irmão na casa de nosso pai? Não estaria o lar talvez em piores condições se Zélia não lhe houvesse aceitado a aliança afetiva? Preciso era, pois, lutar contra o egoísmo feroz. Jesus conduzira-me a outras fontes. Não podia proceder como homem da terra. Minha família não era apenas uma esposa e 3 filhos na terra. Era, assim, constituída de centenas de enfermos nas câmaras de retificação. E estendia-se agora à comunidade universal. Dominado de novos pensamentos, senti que a linfa do verdadeiro amor começava a brotar das feridas benéficas que a realidade me abrira no coração. Capítulo riquíssimo que abre espaço para retomarmos em algum momento o último capítulo que trará as atitudes que ele tomará, né? A partir desse sentimento firme que ele brota. Que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos seguir com o nosso estudo do livro A Imensidão dos Sentidos, aprendendo a lidar com a sua mediunidade. Lembrando que cada capítulo é comentado uma questão do livro dos médiuns, da segunda parte, das manifestações espíritas. Capítulo A Intolerância como Animismo. Encontramos no cérebro do médium os elementos próprios para darem ao nosso pensamento a vestimenta da palavra correspondente a esse pensamento. Os ditados obtidos por ele, inteiramente procedentes de espíritos diversos, levam um selo de forma e de cor pessoal desse médium. Então, essa questão é da segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 19, item 225. A palavra anímico tem sua origem na latina animus, que significa alma. Os bons dicionários conceituam o anímico como pertencente ou relativo à alma. Na mediunidade, o fenômeno anímico ocorre através das faculdades psíquicas utilizadas com a colaboração, consciente ou inconsciente,
dos médiuns em atividade. Um sensitivo, numa reunião mediúnica, por estar envolvido nos mais diferentes estados emotivos, pode não interpretar de forma correta as mensagens que recebe dos espíritos comunicantes, mesclando-as com seus impulsos, sensações e experiências vividas na imensidão do tempo. Se misturar o conteúdo a ser expresso com suas emoções e atavismos existenciais, não produzirá mediunicamente, externará o seu e não o pensamento de outrem. Eis o que denominamos de interferência psíquica. Entretanto, considerando que o fenômeno mediúnico e o anímico estão intimamente interligados, é preciso ponderar que a manifestação dos espíritos ocorre a partir das faculdades anímicas dos sensitivos. Portanto, em toda e qualquer mensagem de cunho espiritual, haverá sempre a participação do intelecto e do sentimento da criatura que a transmite. É muito difícil dissociar a mente inconsciente das diversas expressões e habilidades da vida humana. Em razão disso, o animismo parcial é perfeitamente aceito e compreensível nas manifestações mediúnicas. Certas comunicações são julgadas inteiramente anímicas. Acontecem quando o indivíduo não entra em transe medianímico, mas se identifica com seu próprio mundo íntimo e o exterioriza. Comporta-se como se estivesse sob a ação fluídica de uma inteligência desencarnada. Na realidade, está emitindo as impressões e sensações de que se vê possuído. Importante registrar que no transe inteiramente anímico, a criatura não está fraudando. Não se trata de mistificação, e sim de um fenômeno da mente inconsciente. Todos os conceitos e noções que adquirimos com nossos pais, parentes, enfim, com todos os que se relacionaram conosco, mais as crenças que trazemos das vidas passadas, formam em nós uma espécie de bagagem moral e instrutiva, um código de valores que faz parte de nosso modo de ser. O nosso caráter é constituído de inúmeros certos e errados, bonitos e feios, sims e nãos, que nos disseram através de histórias, críticas, aplausos, tradições e experiências, internalizados durante toda a nossa vida de relação. Incorporamos sentimentos de culpa, de insegurança, de medo e de condenação, bem como os de afetividade, de honestidade, independência e flexibilidade, primeiro com nossos familiares, depois com dirigentes educacionais, religiosos, políticos, filantrópicos. Em suma, com todos aqueles que detêm certa autoridade ou destaque social. Se durante uma grande fase de aprendizagem vivemos com pessoas excessivamente injustas, rígidas, preconceituosas e inflexíveis, que nos obrigaram a reprimir ou desprezar nossos impulsos, vocações, inclinações e tendências, julgando nossos sentimentos como irracionais e ilógicos, podemos nos tornar prisioneiros de enorme sentimento de inadequação íntima. Dessa forma, desenvolvemos uma atitude psicológica que nos leva a ocupar um triunfante papel de defensor absoluto da justiça e da verdade como meio de compensar a sensação de fraqueza interior ou baixa autoestima. Procuramos esconder em nosso desajustamento íntimo, simulando segurança, força e determinação, liderando ou conduzindo os outros com rigorismo e muita repreensão. Esse sentimento de incompetência faz com que as criaturas, ao longo do tempo, autodenominem-se missionárias da verdade. Fixam-se num auto-engano, numa única ideia de como as coisas deveriam ser, e, embora chamem isso de idealismo, ou mesmo de boa-fé, na realidade, querem apenas compensar sua instabilidade ou fragilidade pessoal.
recusam a aceitar a incerteza e a vulnerabilidade como parte de si mesmos, e por não conseguirem lidar com todas as repreensões e condenações que assimilaram em outros tempos, encobrem forçosamente sua autoconsciência com uma postura de intolerância, severidade e prudência desmedidas. Não perceberam que um dos maiores erros que podem cometer na vida é estar constantemente com medo de errar. A máscara charmosa da infalibilidade faz com que nos sintamos momentaneamente confiantes e seguros. Quando nos achamos superiores, passamos a condenar os outros. Aliás, somente quem se acha melhor é que acredita que tem o direito de julgar ou reprovar a vida alheia. Os ditados obtidos por ele, inteiramente procedentes de espíritos diversos, levam a um selo de forma e de cor pessoal desse médium. Determinados médiums trazem a rigidez e o autoritarismo como traços de personalidade. O medo de entrarem em contato com seus sentimentos de inadequação ou fraqueza interior faz com que eles precisem de diretrizes bem definidas com relação ao que é impecavelmente correto, de forma que são altamente intolerantes com tudo que possui aspectos diferentes, com tudo que pode ter mais de uma interpretação, enfim, com tudo que é ambíguo. Por mais que os espíritos benevolentes tentem se comunicar utilizando ideias ou pensamentos de solidariedade, aceitação, complacência e compreensão, a produção anímica dos medianeiros distorce o sentido das mensagens espirituais. Encontramos no cérebro do médium os elementos próprios para darem ao nosso pensamento a vestimenta da palavra correspondente a esse pensamento. Mas, se o estilo pessoal ou modo de expressar do sensitivo for de caráter intolerante, sem respeito aos limites evolutivos dos outros, o indivíduo não entra em transe mediúnico com as esferas superiores, mas sim identifica-se com seu próprio mundo de ortodoxia ou inflexibilidade e o exterioriza. A chave da renovação interior é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. A regra de ouro da espiritualidade superior é a compaixão. Admitir que os outros pensem, ajam e sintam de modo diferente de nós. Entendê-los com bondade e respeito. Admitir e perdoar as faltas do próximo. E jamais esquecer que o desenvolvimento acontece a partir do potencial interno das criaturas. Somente com essas qualidades é que poderemos levar as pessoas a se transformarem verdadeiramente. Por fim, entendemos que a evolução processa em nós uma verdadeira alquimia espiritual. É das escuras cinzas da intolerância que nascerá um dia a fênix da compaixão, trazendo em suas asas a compreensão de que o desenvolvimento evolutivo sempre acontece. Basta unicamente esperar com paciência e ter confiança na vida providencial. Aqui foi citada a questão 886 do Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Item 3, Caridade e Amor ao Próximo. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Tem uma nota de Kardec que vale a pena ser lida. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível, que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola,
mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes, porque temos necessidade de indulgência, e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se um rico nos procura, atendemo-lo com excesso de consideração e atenção, mas se é um pobre, parece que não nos devemos incomodar com ele. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mais devemos temer aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Agora o capítulo Ausência de Limites. Suponhamos agora a faculdade medianímica completamente desenvolvida, que o médium escreve com facilidade, que seja, em uma palavra, o que se chama um médium feito. Seria um grande erro de sua parte crer-se dispensado de qualquer outra instrução. Não venceu senão uma resistência material, e é agora que começam para ele as verdadeiras dificuldades, e tem mais do que antes necessidade de conselhos da prudência e da experiência, se não quiser cair nas 1000 armadilhas que lhe vão ser armadas. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 17, item 216. Ter limites é pensar e agir de forma que se possa defender os verdadeiros direitos pessoais. É o ato de concretizar nossos sentimentos e pensamentos sem subtrair os direitos dos outros, ou seja, é escolher atividades e tomar atitudes com respeito pelas pessoas e por nós mesmos. No exercício da mediunidade, o ato de servir amorosamente é a maior tarefa que podemos desenvolver na escola da vida. Amar é tudo de que necessitamos para melhorar nossa existência. Porém, em nome do amor, não devemos usar a faculdade medianímica como um meio de consertar o mundo de forma precipitada, desrespeitando o nível de amadurecimento espiritual em que se encontram as criaturas. Podemos cooperar com o processo da vida, nunca forçá-lo. Para muitos, a expressão dedicação ao próximo tem o significado de ajuda ilimitada, na qual a pessoa sente necessidade imperiosa de dedicar-se ao socorro dos outros, afirmando para si mesma ser uma forma de resgatar sua parcela de contribuição junto à humanidade. Geralmente, a atitude de proteger e auxiliar a todos ansiosamente baseia-se numa relação insana de superproteção. Muitos de nós, apesar de conhecermos a lei das vidas sucessivas e as diferentes faixas de conhecimento evolutivos, tentamos competir com o fluxo da própria natureza, com a personalidade básica das criaturas, esquecidos de que, quando estamos maduros, a evolução acontece de forma espontânea e prodigiosa. Outros afirmam que estão apenas amparando as pessoas, quando, na verdade, estão impondo sentimentos e gostos, atitudes e tendências que não condizem com o grau evolutivo delas. Mediunidade é um portal esplêndido que nos abre o entendimento para a realidade transcendental. No entanto, os médiuns não devem nutrir como obrigação a salvação dos sofredores do mundo. A única pessoa que podemos salvar é a nós mesmos, pois cada um é responsável apenas por si. Não é preciso nos martirizarmos. Simplesmente confiemos que o crescimento espiritual só acontece quando estamos convictos de agir de maneira diferente, dedicados a buscar novos caminhos e a assumir o controle de nossa própria vida. O indivíduo equilibrado e amadurecido sabe, antes de tudo, que não precisa ficar no encalço de redenção de almas ou viver só pensando nos outros, exaltando o esforço e o sacrifício. Não deve subestimar a lei de progresso que existe em germe em cada indivíduo, produto genuíno de sua filiação divina.
Compreende perfeitamente que a aprendizagem espiritual é relativa em cada indivíduo e que ninguém poderá fazê-lo por nós nem pelos outros. Dar assistência a alguém e ensiná-lo a crescer é diferente de constrangê-lo e obrigá-lo ao crescimento. Quando o comportamento exibe amabilidade excessiva e auxílio exagerado, na maioria das vezes esconde uma sensação íntima de inferioridade. Os limites são vitais nas relações humanas. Estabelecer para nós fronteiras saudáveis está relacionado com crescer com autoestima, saber lidar com sentimentos e aprender a amar verdadeiramente, dando-nos, assim, segurança interior. Eles determinam o equilíbrio das relações pessoais, um eficiente intercâmbio de valores imortais, nunca um relacionamento de abuso ou de exploração. Limites facilitam o bom senso para que possamos perceber quando devemos ou não dar de nós mesmos, de nosso tempo, de nossos dons espirituais. Ao determinarmos divisas às nossas vidas, saberemos para onde iremos e até onde permitiremos a outros virem conosco. Somente uma pessoa desonesta diz poder fazer o que não pode ou possuir o que não tem. Limites são pré-requisitos para demarcar nossas fronteiras energéticas. Quando abrimos mão de tudo, impensadamente, não identificamos onde nós terminamos e onde o outro começa. Não somente fica fragilizado o nosso território magnético, mas também o corpo físico e o astral, o campo emocional e o mental, além de nossos bens e direitos. A ausência de limites na mediunidade cria fendas, onde penetram miasmas e outras contaminações negativas. Seremos presas fáceis de influências danosas, até que restauremos e fortifiquemos esses pontos frágeis que danificam nossas defesas, fronteiras invisíveis. Indivíduos descontrolados não possuem limites, não respeitam as possibilidades, tampouco a individualidade dos outros. Invadem de forma constante nossa privacidade e transgridem nossos territórios emocionais, acreditando estar no direito de fazer isso. Desenvolver limites saudáveis nos dá uma percepção exata de até onde nos permitimos ir em relação com os outros e com nós mesmos. Precisamos aprender a dizer sim ou a dizer não quando necessário. Não devemos permitir que os outros nos controlem ou mesmo nos desrespeitem. Não podemos ser responsáveis pelos destinos dos adultos infantilizados e inseguros. Em geral, as pessoas estão acostumadas a que os médiuns tomem conta de seus problemas, de suas sensações íntimas e se dediquem a controlar e tentar mudar seus comportamentos inadequados. Estão habituadas a que os medianeiros se sacrifiquem por seus caprichos e incoerências. Exigem que resolvam milagrosamente suas dificuldades, sem perceberem que elas existem exatamente porque tais pessoas não tomaram as decisões ou atitudes imprescindíveis à solução de sua problemática existencial. Vamos ficar por aqui. Eu finalizo no próximo encontro. Boa semana a todos.